Vamos fazer o seguinte, vamos voltar ao vivo agora para o Fórum de Praia Grande, porque parece que está chegando agora, ó, flagrante de um réu. Um dos réus aí, ó, o cunhado, né? É o cunhado de Igor Pereto e ex-sócio, que acaba de chegar no Fórum de Praia Grande. Débora Lopes, é com você. Isso mesmo, Ale, a gente acabou de conferir a chegada, né, a entrada do Mário Vitorino, ele que é o autor das 40 facadas que mataram o empresário Igor Pereto no dia 31 de agosto do ano passado. Antes dele, as outras duas rés, né, a Marcele Pereto, irmã de Igor, e também a... Desculpa. E também a Rafaela Costa, né, que é a viúva do Igor, entraram, tá? A gente pede um pouco de desculpa, eu me desconcentrei aqui. A mãe do Igor Pereto, ela tá bastante emocionada nesse momento, tá, Alê? Ela que viu a chegada aqui dos réus, a dona Rosemary Roncone, ela acompanha aqui a chegada, a gente entende, né, o quanto é difícil, né, para uma mãe que perde um filho nessas circunstâncias, de modo tão cruel, passar novamente por essa situação, essa que já é a terceira audiência de instrução desse caso, é um caso extremamente complexo, né, são 3 réus aí que estão sendo analisados, né, pelo juiz, 3 réus que respondem por esse crime, um homicídio qualificado com 3 qualificadoras, né, motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Essa audiência deveria ter começado às 10 horas da manhã, mas houve um atraso na chegada do Mário Vitorino, né, a gente viu, ele chegou agora há pouco, a questão de 20 minutos que o carro da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, trouxe aqui o Mário Vitorino. Havia até uma expectativa aqui da imprensa diante do que iria acontecer, se essa audiência seria realizada, se seria adiada por conta, né, da então ausência dele, mas a informação que a gente recebeu dos advogados é que houve um atraso ali na escolta dele da penitenciária 1 de São Vicente até aqui o Fórum de Praia Grande, onde então acontece essa audiência, né? Como eu falei, a terceira audiência de instrução. O que é uma audiência de instrução? É quando o juiz ele tem acesso a todos os detalhes do processo, né? Ele ouve todas as testemunhas que foram, né, indicadas pela acusação e também pela defesa. Depois ele interroga os 3 réus, né? Ouve o que os advogados de defesa têm a dizer para então ele decidir se os réus irão ou não a júri popular. A gente sabe que na primeira audiência foram ouvidas 5 testemunhas, né, testemunhas de acusação. Na segunda audiência foram ouvidas 8 testemunhas, né, a maior parte testemunhas de defesa. E a informação que a gente teve por meio dos advogados é que hoje seriam ouvidas 3 testemunhas e depois os 3 réus interrogados, né? Como houve esse atraso grande para o início de audiência, né, de quase 2 horas, a informação que a gente recebeu é que não haverá pausa para o almoço e que essa audiência segue então até o final do dia e, portanto, existe a expectativa de que essa seja a última audiência de instrução para que o juiz possa definir se os réus irão ou não a júri popular, tá? A gente, antes de começar aqui a audiência, antes dos advogados entrarem no fórum, a gente, é claro, conversou com eles, né? Segundo o Ministério Público, esse crime, ele tem uma tese, ele foi premeditado, né, nos mínimos detalhes, né? Existia um envolvimento amoroso da Rafaela, a cunhada, com a viúva do Igor, né, com o cunhado, o Mário Vitorino. Além disso, a Marcele teria também tido um envolvimento amoroso com a Rafaela e, portanto, fala-se nesse triângulo amoroso e que os 3 teriam uma vantagem financeira com a morte do Igor. Essa é a tese do Ministério Público, ou seja, da acusação. É claro que os advogados de defesa, eles tentam desmentir essa tese, né, falam que não há provas sobre isso. A gente conversou com o doutor Yuri Cruz, ele que representa a Rafaela, e falou, inclusive, que ela aqui hoje, né, na oportunidade de ser interrogada, vai falar que não teve nenhuma participação, até porque ela não estava presente na cena do crime, né? Ela havia saído do apartamento da Marcele segundos antes do Igor chegar, acompanhado do Mário Vitorino. Vamos ouvir o que o advogado dela conversou com a nossa equipe. Na audiência de hoje, esperamos que se encerre a instrução criminal, tratando-se de um momento crucial, onde a Rafaela ela poderá exercer a sua autodefesa perante o juízo, esclarecendo os fatos que a sua própria defesa já vem demonstrando, ou seja, que ela jamais pretendeu a morte de Igor Pereto. E a defesa confia que o judiciário vá analisar
os tristes fatos aqui, ora apurados, com a sobriedade que o caso exige, afastando-se das conjecturas, do sensacionalismo e baseando-se única e tão somente nas provas que foram colhidas. O advogado de defesa da Marcele Peretto, ele entrou aqui para o fórum sem conversar com a imprensa, mas nas audiências anteriores a gente conversou com ele, né? E ele também vai por este lado de que a Marcele, ela não teve qualquer participação no evento morte do irmão. Agora a gente conversou com o Dr. Mário Badures, que representa o Mário Vitorino, autor, né, das 40 facadas que mataram o Igor Peretto. E segundo o advogado de defesa, né, do Mário Vitorino, né, não foi um crime premeditado. Ele tenta realmente sustentar isso de um equívoco do Ministério Público, de que não foi um crime premeditado, não teve motivação financeira e que o que teria acontecido ali foi um homicídio, né, de momento, pelo calor ali da emoção, por conta de uma discussão. Diz ainda que, na verdade, quem teria partido para cima do Mário teria sido o Igor. Essa é a alegação do advogado de defesa, Mário Badures. Vamos conferir. Nós temos duas audiências onde ficou muito evidenciado, até mesmo pela palavra do doutor delegado de polícia, de que a expressão trisal é uma invenção midiática, fruto de uma campanha feita na internet com outros fins muito alheios do que a promoção, a busca, a efetividade da justiça. Não existe trisal porque não havia um triângulo amoroso, nunca existiu algo nesse sentido. Categoricamente, pela palavra da própria polícia, todos estavam separados, logo não existia nenhum tipo de traição ou algo que o valha para que ceifassem a vida de Igor Peretto. Ao contrário, assim como também não existe motivação econômica, e o próprio direito civil explica isso, não teria Mário Vitorino nenhuma vantagem financeira, assim como não houve premeditação nenhuma, zero. As circunstâncias, a cena do crime, o antes e depois explicam isso categoricamente. E, por um outro lado, palavra do policial, inclusive, que capitaneou as investigações, trata-se de um crime de ímpeto. Um crime, um fato criminoso que é apurado e que a defesa sustenta com muita tranquilidade. Na verdade, se trata de um crime passional, um fato passional que vai ser assim delineado no bojo do processo e na continuidade que se dará, evidentemente, no tribunal do júri. O senhor fala de passional, né? Mas passional com qual motivação? O que gerou esse homicídio? O que gerou foi o ataque, e é bem evidenciado isso nas provas. O ataque se deu de Igor contra Mário e não ao contrário. Hoje, no interrogatório, mais uma vez, assim como fez no passado, né? Mário Vitorino vai explicar detalhadamente todos os atos, né, desse embate que teve, onde que ele lutou pela sua própria sobrevivência, onde ele exerceu sua autodefesa. O advogado que representa a família de Igor Peretto, o doutor Felipe Pires, ele entrou também no fórum sem gravar, sem conversar com a imprensa, mas é claro que a gente ouviu os familiares que estão aqui reunidos também desde cedo, né, por conta dessa terceira audiência de instrução. Diferentemente da última audiência, né, a mãe do Igor, a dona Rosemary Roncone, né, da última vez ela não quis falar com a imprensa, hoje ela decidiu falar, é claro, se mostrou bastante emotiva, né, abalada, porque afinal de contas mexer, né, reviver todo aquele crime novamente, né, pela terceira vez, né, estando aí frente a frente com os réus. A gente acabou de ver, né, o quanto isso mexe com ela, e ela trouxe uma informação nova dessa vez. Ela falou, né, além da expectativa dela, disse que o outro filho, né, o irmão do Igor, o Maurício Peretto, que está preso, pouco antes do último momento em que ele esteve com o Igor, ele chamou o Igor para ir embora com ele naquela noite antes do crime, mas que o Mário, o cunhado, disse que não, que eles não iriam, que ele não iria com o irmão, que ele iria com ele, que o Igor iria com o Mário, porque os dois iriam morrer juntos naquela noite. Essa foi uma frase, né? Foi um fato que foi trazido aqui à tona pela mãe, a dona Rosemary. Vamos ouvir. Ali os três tinham esse motivo, né, em comum de tirarem a vida dele, né? Foi uma armadilha, sim, porque
nem tudo tem provas, né? Mas a gente da família sabe, né? Porque ele vinha vindo para minha casa, ele estava na porta de casa praticamente para entrar, né? E ela monitorando tudo, então ela arrastou ele realmente lá para o apartamento, onde aconteceu tudo. Então isso é muito difícil. Ela estava na minha casa junto no dia 30 também com ele. Né? Foi a última vez que eu vi os dois, eram umas 19 horas da noite. E ela levou ele de Uber, né, para a casa do meu outro filho. Eles foram para aquele aniversário, teve um negócio de jogo, de futebol lá, que foi um campeonato. E depois foi isso. E assim, o que mais me machuca, que eu nunca comentei isso, mas eu vou comentar hoje, que meu filho não teve essa oportunidade de contar, o meu filho Maurício. Na saída do jogo, o meu filho Maurício falou para ele, vamos embora, gordão, junto, né, comigo. Um dia antes? Não, no dia do acontecido, já era de madrugada isso, na sexta para o sábado. Queria dormir na minha casa, na verdade. Aí o Maurício falou, vamos para casa comigo, gordão. Aí o abençoado, né, abraçou ele e falou, não, ele vai embora comigo hoje, porque hoje nós vamos morrer juntos. Relembrando rapidamente, né, esse crime aconteceu na madrugada de 31 de agosto no apartamento da Marcele, no Canto do Forte, em Praia Grande. No momento do crime, estavam no apartamento a Marcele, irmã de Igor, né, o Mário Vitorino, marido dela, cunhado, amigo e sócio de Igor, e o Igor, né? Ele e o Mário chegaram juntos a esse apartamento. No caminho até lá, o Igor havia descoberto que o cunhado e a mulher, a Rafaela, teriam um envolvimento amoroso, tinham um caso. E isso teria, então, gerado essa discussão que resultou na morte do Igor com 40 facadas. Na sequência, os três fugiram juntos para o interior de São Paulo. A Rafaela e a Marcele se entregaram uma semana depois, se apresentaram à polícia dia 6 de setembro. Já o Mário Vitorino, ele foi preso em Torrinha, no interior de São Paulo, estava escondido na casa do tio da Rafaela. A gente conversou também com o Thiago Pereto, irmão do Igor, né, que falou sobre o que a família pensa, né? A família está certa, assim, de que vai ser feita a justiça nesse caso, de que os três irão à júri popular e que serão condenados por esse crime terrível. Vamos ouvir. Você vê que a Rafaela, ela não vai para a casa dela no momento do homicídio, ela fica em torno do edifício rondando. Então, se ela está rondando, por quê? Porque vai acontecer alguma coisa. Após acontecer, ela faz uma chamada de vídeo ali para os assassinos concluírem e mostrarem para ela que foi concluído o homicídio. Então ela está envolvida ali com eles, está conversando, dialogando. Dentro do carro, sem a presença dos assassinos, ela faz uma pesquisa, até por falta de conhecimento, ela coloca quanto tempo um corpo demora para feder. Depois, na continuação, ela segue o carro deles até um certo momento ela entrar no carro, já mostra mais um indício que ela estava junto. E, por final, ela pega o seu próprio amante, assassino do seu marido, e esconde na própria casa do seu tio de sangue. Então é absurdo, a premeditação está nítida, a participação da Rafaela é nítida e dos outros então nem se fala, né? O Ministério Público vem trabalhando com uma excelência, pontuando o que aconteceu, o fato, sem achismo, sem inventar nada. Então o meu sentimento interno é que os três vão ser condenados nesse júri popular, os três, nenhum escapará. É isso, Ale. A gente segue, então, acompanhando todos esses desdobramentos. A informação que a gente recebeu é que a audiência começou agora há poucos minutos. Como eu falei, ela deve ir direto até a noite, né? Deve se estender aí ao longo de todo o dia. 3 testemunhas serão ouvidas e os 3 réus provavelmente interrogados. Não necessariamente o juiz vai decidir, caso tudo isso ele consiga, né, ouvir todas as pessoas que faltam, não necessariamente ele precisa decidir hoje se eles irão ou não à júri popular. Isso pode acontecer nos próximos dias, então a gente continua nessa expectativa para saber como que vai ser o desfecho aí desse caso, se os 3 irão ou não à júri popular. Volto com você, Ale. Muito obrigado pelas informações. Débora Lopes, parabéns aí pelo seu controle emocional de conseguir relatar com muita precisão tudo o que está acontecendo neste dia aí no fórum, ao lado da mãe de Igor Pereto, que estava ali no momento emocional chamativo, né? Não tem como a gente não se atentar ao desabafo dela, ao grito que ela deu quando viu o assassino do seu filho, né? Ao entrar ali no fórum, e foi um momento ali muito emocionante, mas chama atenção principalmente pela demora, né, que esse caso ainda se desenrola na justiça. Tudo bem, terceira audiência de instrução para definir se os réus vão à júri popular,
mas ainda assim o anseio, o desespero de uma mãe fica evidente numa situação como essa, quando ainda não se tem uma conclusão. E isso a gente tem que criticar mesmo, porque é um trabalho que chamou a atenção da nação, é um caso que precisa logo de uma conclusão e, infelizmente, os trâmites da justiça acabam atrapalhando o anseio de uma família de querer ver a justiça sendo feita. Tudo bem que os réus estão presos, mas ainda assim a gente fica perplexo de ver a demora para se ter aí uma conclusão deste caso. Tomara que ainda hoje a gente tenha uma notícia sobre a decisão do juiz desses 3 acusados de envolvimento no assassinato brutal que aconteceu. Agora, esse relato que a mãe também contou à nossa reportagem já chama atenção, porque é uma testemunha forte dizendo que o cunhado de Igor Pereto teria dito que eles iriam morrer juntos. Por isso que falou que o Igor iria embora com ele, depois daquele compromisso que eles estavam, né, antes do acontecido do crime. Então, isso também já reforça uma tese de que pode sim ter sido premeditado esse crime, como a família alega e acredita que tenha acontecido, e é a linha que o Ministério Público tem atuado aí, e vamos aguardar agora o que o juiz vai decidir. Tomara que seja o mais breve possível. A mãe já foi embora daí, né, Débora Lopes? Depois do desabafo dela, tá tudo mais tranquilo por aí. Foi um momento, assim, muito emocionante de ver o desabafo de uma mãe. Ela segue por aí ou já foi embora? Agora ela tá junto com os familiares ali no canto, já tá um pouco mais calma, né? Já conseguiu se estabilizar, mas realmente foi um momento muito forte, né? É algo que não tem realmente como prever, né, Lê? Se colocar no lugar dessa mãe, né? Tá desde agosto, né, vivenciando esse luto, tentando esperar por uma definição, né? E assim, a cada audiência vem, reencontra ali os réus, né? É algo que sensibiliza bastante, mas agora ela já está um pouco sob controle, está ali no canto, amparada pelos familiares. É por isso que precisa de uma conclusão. É por isso que precisa de uma conclusão. Ninguém merece passar uma situação como essa, perder um filho e ainda não ter o desdobramento definitivo desse caso absurdo. Obrigado mais uma vez, Débora Lopes, parabéns pelo brilhante trabalho que você faz.